Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um julgamento que ocorreu no plenário virtual, mas que foi super relevante, né, envolvendo o tema 736 da repercussão geral do Supremo, relativo ao RS 796939 e a ADI 4905. Qual era a discussão ali? Se é viável ou não a imputação de uma multa de 50% por você não ter a homologação de uma compensação. Essa previsão ela está lá no artigo 74 da Lei 9430, porque a Lei 9430 é aquela que traz a última modalidade de compensação, né, que é a compensação que você faz com débitos da Receita Federal, que não precisam ser iguais entre si, né? Então é a modalidade de compensação mais utilizada do que da 8383. E o que que o parágrafo 17 do artigo 74 fala? Será aplicada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Então, veja, uma coisa interessante, por que que esses dois temas foram julgados juntos? É importante mencionar que havia também um parâmetro de legalidade para essa multa de 50% quando você tivesse o pedido de restituição de débito indeferido, e houve uma alteração legislativa, portanto, essa parte saiu do escopo da análise do Supremo. O que ficou realmente foi a questão da multa por não homologação de compensação realizada. E um dos pontos de análise, né, muita gente trata esses casos como casos de vedação à utilização da multa com efeito de confisco. Não é uma questão confiscatória aqui, tá? Porque uma multa de 50%, apesar de ser um valor relevante, não chega necessariamente a configurar um confisco. Ora, qual o problema? O problema é o que é a compensação, né? E nesse aspecto fica bem interessante você ver o voto, e aí eu recomendo que você realmente leia tanto o voto do ministro Edson Fachin, que foi o relator do RE, quanto o voto do ministro Gilmar Mendes, relator da DI. Por quê? São votos que têm pegadas distintas, né? O Edson Fachin ele se preocupou muito em falar do devido processo legal, tanto substantivo quanto processual, analisar que nesse caso concreto você teria uma violação, analisar que você tem uma violação de direito de petição, né? Enquanto que o voto do Gilmar foi muito na lógica do que é a compensação. A compensação é um direito subjetivo da parte, é um ato discricionário do fisco, o que que ela é? E depois analisar, inclusive, a proporcionalidade dessa multa frente à realidade posta na compensação. O que que a gente tem que pensar, né? Compensação, primeira pergunta. São uma forma de extinção do crédito tributário e que ela só é viável quando a gente tem uma lei trazendo a sua regulamentação. A gente sabe que várias leis vieram com essa finalidade. O primeiro diploma normativo no âmbito federal foi a 8383, no artigo 66, e depois o artigo 74 da 9430. Portanto, só é viável fazer compensação nessas formas. A gente sabe que no direito tributário não dá para rolar uma compensação como rola no direito civil, né? Onde credor e devedor, se eles são ambos credores e devedores recíprocos, eles poderiam chegar, acordar, vamos compensar aqui, beleza. No âmbito tributário não funciona assim. A compensação ela tem que ser feita com base num racional disposto numa medida legal. Tanto é que hoje, quando a gente fala de compensação tributária, a gente se restringe a falar do âmbito federal, porque os estados e municípios geralmente não instituem esse tipo de situação para extinção do crédito tributário. E é uma situação que favorece, de certa forma, o contribuinte, levando em conta que, nos termos da compensação da 9430, basta o contribuinte apurar o indébito, né? E ele vai informar isso no âmbito de uma declaração, de uma PRDCOMP, né, que é o pedido de restituição barra declaração de compensação, e aí ele vai indicar quais são os créditos tributários que ele visa extinguir com aquele indébito que ele apurou, né? Sabendo que existe a necessidade de prévia habilitação, quando isso advém de, por exemplo, uma sentença judicial transitada em julgado, dentre outras hipóteses. Então, é uma forma que facilita muito o contribuinte a ter um efeito caixa, porque reconhecido esse crédito, ele conseguindo verificar esse crédito na sua própria apuração, ele tem condições de, na apuração seguinte, fazer a compensação e reduzir o recolhimento. Então, é muito mais interessante trabalhar nessa linha do que você pensar em ter que aguardar um precatório, até porque antes a União Federal ela tinha o hábito de pagar em dia, mas agora a gente tem aquelas emendas constitucionais que promoveram uma postergação no pagamento de precatórios, e isso gera impactos, obviamente, em termos do recebimento dessas verbas. Então, a compensação passa a se tornar mais atraente, né?
Uma outra questão que é interessante então, bom, já existe a regulamentação disso e como fica a situação da compensação, já que há regulamentação hoje no âmbito federal em relação ao contribuinte? Isso é uma faculdade do contribuinte, por isso que, um dos ministros destaca em seu voto que isso é um direito subjetivo da parte. Então, a partir do momento que existe a lei, eu posso exercitar esse direito. E aí a questão, como que posso ser punido porque não foi homologada uma compensação que é fruto de um direito subjetivo que a legislação me confere? Qual é a razão de eu estipular essa penalidade? Veja que esse julgado, ele veio muito na lógica de qual a razão da multa. Que a gente tem que pensar sempre que a penalidade ela tem por objetivo o quê? Desestimular a prática de uma determinada conduta ou estimular a prática de uma determinada conduta, né? Esse é o racional básico. E aí, sempre lembrando que, se eu estou desestimulando a prática de uma conduta, é porque aquela prática é ilícita. Se eu estou estimulando a prática de uma conduta, é que aquela omissão seria ilícita, né? Então, o foco da penalidade é sempre esse. E a penalidade, claro, ela tem que ter um valor razoável, caso contrário, ela não vai estar atendendo à finalidade de desestimular determinada prática, determinada ação ou omissão. Por isso que eu acho que, por exemplo, o voto do Gilmar nesse aspecto foi muito interessante, porque ele trouxe o princípio da proporcionalidade, que, no meu sentir, é um princípio essencial para a gente avaliar sempre quando a gente estiver estudando uma multa, né, uma penalidade. Que, que a penalidade ela tem que estar previamente atrelada a uma conduta que o ordenamento visa desestimular. E você vê que no voto de ambos os relatores, claramente demonstrado que o ordenamento não visa desestimular a realização de compensações. Então, essa penalidade, ela de certa forma desestimula a prática de uma atividade que seria lícita, que é um direito subjetivo reconhecido ao contribuinte, por isso que eles entenderam, não, isso é inconstitucional, né? A gente vê que, inclusive, houve, gente, unanimidade no julgamento. A gente está falando de 11-0. Todos os ministros votaram no sentido dos votos apresentados pelos relatores. Ah, mas teve lá, se eu entrar no plenário virtual, vou ver que o ministro Alexandre de Moraes divergiu. Na verdade, a divergência do ministro Alexandre vem muito no sentido de dizer: olha, mas isso aqui não aplica a má-fé, né? Quando tem má-fé, eu posso efetivamente aplicar a penalidade. Da mesma forma, o fato da pessoa fazer várias declarações, isso não implica má-fé. Ele quis deixar isso claro. Agora, veja, se a gente for ver o voto dos relatores, eles deixam muito claro que o ilícito não está sendo questionado, a conduta de má-fé não está aqui. Até porque o próprio dispositivo diz salvo-se comprovada a má-fé. Por quê? Porque quando você tem má-fé na prática de algum ato, você tem uma multa qualificada. Então, você não tem por que aplicar multa de 50%. O problema que estava sendo objeto de análise aqui era exatamente isso. Ou seja, a multa pelo simples fato do seu pedido de compensação não ter sido julgado procedente, entre aspas, né? A gente chama de não homologação da compensação, esse seria o termo adequado. Então, será que isso tem que ser penalizado? Esse foi o argumento, foi a pergunta que motivou o voto de ambos ministros relatores, né? Chegou à conclusão que não. Ou seja, porque você exerceu o seu direito de petição, você fazer uma compensação, isso está autorizado pelo ordenamento. Se ela vai ser reconhecida ou não, é um direito da administração de revisitar aqueles fatos que você trouxe, concordar com eles ou não. Beleza. E a partir dali, então, eu vou ter, obviamente, um contencioso administrativo que vai se formar pela não homologação da compensação, com a possibilidade de apresentação de manifestação de conformidade, com a possibilidade desse contribuinte demonstrar que ele estava correto, né? Ou não, né? Chegar à conclusão de que realmente houve um equívoco. Então, o ponto é este, né? E ambos os ministros relatores chegam a essa conclusão. O que eu estou fazendo é vetar o exercício, ou desestimular o exercício de um direito que foi reconhecido ao contribuinte, ponto. Por isso que o foco é violação de direitos de petição, por isso que o foco aqui é violação do princípio da proporcionalidade. Eu acho interessante o Gilmar trazer esse princípio, porque ele faz uma análise bem detida em relação a cada um, né, dos subprincípios, vamos dizer assim, ou requisitos necessários para você aferir se a proporcionalidade ela for observada ou não. Então, ele olha a adequação. Será que essa medida é a medida mais adequada ao fim que ela se destina? Ele olha a questão relativa à necessidade. Será que essa medida menos lesiva aos interesses do contribuinte do que poderia? E a proporcionalidade de sentido estrito. E ele, inclusive, na adequação, ele já diz: olha, essa medida não é adequada. E claro que não é, porque a gente não está falando de um ilícito. A penalização ela só existe quando tem a prática de um ilícito, que pode ser civil, administrativo, penal, não importa. Né? Então, qual a razão pela qual eu vou penalizar o contribuinte se ele está exercendo o direito de petição que foi reconhecido pelo ordenamento? Só pelo fato de que eu não concordei com ele? Isso não existe.
Então, esse foi o racional trazido pelo julgamento, né? E por isso se fixou o entendimento de que sim, essa multa ela é inconstitucional, né? Não é possível você penalizar o contribuinte pelo simples fato dele ter uma declaração de compensação não homologada pela administração. Então, a partir de sexta-feira da semana passada, dia 17/3, com a finalização desse julgamento, se entendeu que essas multas que foram impostas ao contribuinte, elas representam de fato uma cobrança inconstitucional e que, portanto, indevida. Não houve qualquer tipo de modulação dos efeitos ou alegação disso, possivelmente vai haver embargos, né, opostos em relação a esse julgamento, mas é bem interessante você ter esse foco do racional. Primeiro, que aqui a gente não estava falando de discussão de multa em relação a confisco, porque não é uma questão necessariamente confiscatória, é uma questão de que eu estou penalizando o porquê. Esse é o ponto, qual a razão da penalidade? E esses votos entraram muito nesse racional. E um outro argumento que eu acho que pode ser muito utilizado, em outros casos, inclusive invocando o voto do ministro Gilmar, que foi acompanhado pela maioria dos ministros do Supremo, é no sentido da análise da proporcionalidade com relação à multa. Isso é bem forte, a gente tem esse argumento que pode ser melhor explorado, inclusive, em outros casos, como multas aduaneiras, que são desproporcionais à finalidade, e diversas outras no nosso ordenamento jurídico que não respeitam esses requisitos. Então, eu quero aproveitar essa explanação sobre esse julgamento recente para chamar a sua atenção da importância da utilização do princípio da proporcionalidade. Ele é excelente e é uma excelente saída quando a gente não consegue ter uma configuração efetiva de um confisco, porque nem sempre, gente, a multa cobrada ela pode ser excessiva, mas ela pode não chegar a uma caracterização de confisco. E nem por isso ela vai ser válida no ordenamento jurídico, porque a gente tem que justamente fazer essa ponderação. Será que ela é a medida mais adequada? Então, e aí trazendo aqui um argumento que eu gosto de fazer sempre, uma multa aduaneira sobre 1% do valor aduaneiro por informação inexata. A informação é a mesma. Imagine 2 autos de infração, a informação é a mesma. Apenas o que muda é o valor aduaneiro. Na primeira operação foi R$ 100.000, na segunda operação foi R$ 10.000. Eu vou estar pagando uma multa diferente pelo valor aduaneiro. Qual é a relação entre o valor aduaneiro e a informação inexata, já que não altera o recolhimento tributário? Nenhum. O desvalor da ação é o mesmo. Então, essa seria a medida mais adequada para eu poder punir esse tipo de situação? Não. Então, é esse o ponto que eu coloco para vocês. Então, deem uma lida no voto do ministro Gilmar, que fala da questão da proporcionalidade de uma forma muito técnica e interessante, que você pode utilizar esse argumento para diversas questões. Agora, é importante fazer exatamente o que o ministro Gilmar fez. Vamos validar esse comportamento frente à adequação? É a medida mais adequada? Né? E aí colocar, entendo que não, por quê? É a medida necessária? Existem outras medidas para atender essa finalidade. Então, não, não é. Então, a gente já vê que ele não consegue ultrapassar, ele não consegue nem chegar no item da proporcionalidade de sítio estrito. Beleza? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Desejar um ótimo dia. Se tiverem alguma dúvida com relação ao julgado, não deixa de comentar aqui, tá certo? E um beijo, até a próxima.